Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo sobre gestão, sobre liderança, sobre negócios aqui. Hoje nós temos um tema bastante relevante, bastante importante. Nós vamos falar sobre gestão por OKRs. Trata-se de uma metodologia de gestão para empresas e indivíduos, uma metodologia bastante utilizada hoje, uma metodologia bastante moderna, utilizada por empresas bastante relevantes. E a gente vai ver como tudo isso funciona, ok? Para você ter uma ideia, existem empresas como Google, Spotify, o próprio Nubank utiliza isso. E eu tive a oportunidade de implementar em alguns lugares onde eu atuei. Atuo hoje, uso ela hoje na empresa que eu atuo e também uso na minha vida pessoal. Sim, é possível utilizar essa metodologia também a nível pessoal, a nível individual. Contudo, hoje nós vamos focar nessa parte mais, nesse contexto mais empresarial, ok? Ou seja, se você empreende, isso é extremamente importante para você. Isso vai permitir que você aumente a produtividade do seu time de forma muito expressiva. Mas se você também atua em uma empresa, se você lidera uma equipe, entender sobre essa metodologia vai te ajudar a se posicionar muito mais, muito melhor no lugar onde você está atuando. Ou se você almeja uma cadeira de liderança, mesma coisa. Entenda sobre isso. Você vai conseguir trazer, você vai ter a oportunidade, às vezes, de implementar isso ali na sua empresa, no lugar em que você está atuando, e isso te ajuda a se posicionar muito melhor. Se você conseguir fazer isso, eu garanto que, e a empresa de fato utilizar, eu garanto que você vai ter resultados muito expressivos, a empresa vai ter resultados muito expressivos e você vai ser um dos protagonistas dessa mudança, dessa evolução. Bom, eu defini aqui alguns assuntos aqui para a gente conversar. E Então eles aqui, ó. a gente vai falar sobre OKRs, o que são OKRs, da onde surgiu isso, qual é a origem, quais são os benefícios, as vantagens de utilização desse sistema, dessa metodologia, desse protocolo de gestão. A gente vai entender também os fundamentos dessa metodologia, os ciclos de OKR. É uma metodologia que funciona por ciclos. A gente vai ver isso, pontos críticos também. E também vamos fechar ali a aula com exemplos de OKR, ok? Bom, bastante conteúdo pra gente falar aqui. Então entra no modo foco, tira as distrações e vem comigo para esse conteúdo, ok? Eu vou disponibilizar também depois, no final, na descrição aqui, em algum lugar desse ambiente vai ter um link para você acessar um resumo disso, que é o resumo que eu fiz aqui, para você revisar esse conteúdo a posteriori. Isso te ajuda a ter ali um material para quando você for implementar a mãos, em suas mãos, para você conseguir de fato revisar, lembrar dos pontos-chave e também executar isso, colocar em prática de fato. É o material que eu defini aqui que estarei passando aqui junto contigo. Bom, vamos lá então. O primeiro ponto é entender o que é essa metodologia. Basicamente, é uma metodologia de gestão para empresas e indivíduos, como eu falei no início. OKRs vem desse acrônimo que significa Objectives and Key Results, ou seja, objetivos e resultados chave no português. Esses objetivo e resultado-chave são camadas dessa metodologia. Existe uma terceira camada, a gente vai ver daqui a pouco, mas entenda isso nesse momento. Uma metodologia de gestão. Para você entender como ela surgiu, a gente vai falar um pouco dessa origem. É o seguinte, no início da era industrial, começou uma reflexão sobre como que se poderia extrair o máximo de eficiência de um processo produtivo. Então existia uma linha de produção que dependia muito ali de mão de obra, de recurso humano para operar isso, essas máquinas. E os gestores, os diretores desse contexto, eles buscavam isso. Como que eu posso extrair o máximo de produtividade dessa linha de produção? Ford e Taylor foram pessoas, foram pioneiros ali
que começaram a refletir sobre isso e eles criaram o primeiro método de gestão, a primeira metodologia de gestão. Ela era chamada de APO, ou seja, Administração por Objetivos. E eles queriam justamente isso, medir sistematicamente a produção e como que poderia se obter mais dela. Note o seguinte, era um processo, era um contexto industrial, um contexto de fabricação de veículos, por exemplo, onde dependia muito de processos manuais operados por pessoas. Ou seja, consequentemente, não era uma metodologia muito humanista. As pessoas eram vistas simplesmente como recursos e era almejado ali buscar extrair o máximo desse recurso. Então havia quem dava ordens, havia quem recebia ordens, e o gestor da época, o diretor, ele precisava falar exatamente o que ele queria, e a pessoa, o time, boa parte do time, simplesmente executava aquilo, ok? Ou seja, as falhas desse modelo de gestão, elas derivam muito disso. As metas eram planejadas de uma forma muito centralizada, lenta e simplesmente desaguavam na hierarquia. Frequentemente essas metas ficavam estagnadas e desatualizadas, e por fim as pessoas eram vistas ali simplesmente como recurso braçal. Essas eram as falhas. Como resposta, apareceu um outro cara chamado Peter Drucker. Se você estudou administração, contabilidade ou faculdades relacionadas, você provavelmente já ouviu falar sobre esse cara. Tem uma literatura bastante grande também, mas ele trouxe ali uma visão um pouco mais humanista. Ele dizia que uma empresa deveria ser uma comunidade de confiança, onde as pessoas confiam umas nas outras e não são simplesmente vistas como uma máquina, como um recurso braçal para produzir ali lucro. E isso tem uma verdade. Esse ponto que o Drucker trouxe, ele é extremamente importante. Isso formou a base do sistema de OKRs, que a gente vai falar daqui a pouco. Qual é essa base fundamental? Quando as pessoas sentem que podem contribuir com as metas, com a direção da empresa, quando as pessoas sentem que aquilo que elas fazem de fato faz diferença, de fato contribui com aquela empresa que produz algo relevante, que produz um produto ou um serviço que ajuda a vida de outras pessoas, quando o time sente isso e sentem que podem fazer diferença nesse meio, eles se tornam muito mais comprados, eles se tornam muito mais comprometidos com aquilo. E essa geração que nós estamos hoje, elas têm isso muito forte. Isso é muito latente. As pessoas simplesmente não querem mais trabalhar simplesmente em troca de um salário. Elas querem trabalhar com algo relevante, com algo que, de fato, elas possam se sentir pertencentes, se sentir úteis naquilo e sentir que podem fazer diferença, que podem assumir responsabilidades e que podem, enquanto ajudam a empresa a evoluir junto com a empresa. Isso foi uma das bases ali que um outro cara chamado Andrew Groove utilizou para criar um método de OKRs, para criar a metodologia de OKRs. Andy Grove, ele foi CEO da Intel, ou seja, a Intel, lá na década de 70, era fabricante de microprocessadores, e isso era bem no início ali do nascimento dos computadores, das máquinas tecnológicas. E a gente estava nessa transição, né, de uma era mais industrial para uma era um pouco mais tecnológica. E ele procurou criar esse ambiente onde o colaborador se sente valorizado, mas também onde ele possa de fato gerar resultado. Resultado é uma palavra muito chave dentro dessa metodologia. Por isso que ela tem ali nessa segunda camada o resultado-chave. É uma cultura que busca resultado, que busca de fato não simplesmente estar ocupado com coisas que não geram resultado, mas que de fato gerem resultados que contribuem com a evolução da empresa. Isso é extremamente importante e é um enfoque fundamental para o aumento de produtividade. Então não basta simplesmente estar ocupado. Estar ocupado em atividades aleatórias não significa produtividade.
E o OKR consegue, através da sua metodologia, conectar tudo isso. A gente vai ver depois na prática como isso funciona. Então, apesar de ser uma metodologia que nasceu lá na década de 70, ela é bastante moderna e ela vem sendo utilizada por grandes empresas de tecnologia, como eu citei ali no início alguns exemplos, né? Tem o Google foi uma empresa que utilizou muito de OKRs. Existe um livro chamado Meça Aquilo que Importa, Mensure Aquilo que Importa, alguma coisa assim, que foi através ali, foi escrito por um executivo ali que esteve ali junto ali junto no Google. Ele vai me falar um pouco sobre essa metodologia. A Amazon também já utilizou, Microsoft, por aí vai. Se você der um Google ali, você vai descobrir várias empresas que utilizam essa metodologia, que é bastante moderna hoje. E por que essas empresas estão utilizando essa metodologia? Listei aqui os principais benefícios que você pode ter também ao aderir o sistema de OKRs. Primeiro deles, foco e compromisso com as prioridades. Se você perguntar para o seu time hoje qual é a coisa mais importante, qual é a principal missão da empresa nos próximos 3 meses, nos próximos 6 e nos próximos 12 meses, o seu time vai saber responder? Seu time tem clareza absoluta sobre o que deve ser feito, o que a empresa está precisando de fato? Qual é a prioridade máxima? Boa parte das empresas, se você fizer essa pergunta, boa parte das pessoas não vão saber responder isso. Agora, uma empresa que utiliza uma metodologia de OKRs, ela consegue transmitir essa clareza para todo mundo, para todas as camadas da empresa. Porque existe um princípio de transparência, onde todo colaborador pode ver todas as metas, até mesmo as metas do CEO. Então esse é o primeira vantagem, né? Foco e compromisso com as prioridades. As pessoas têm clareza sobre o que precisa ser feito, elas têm foco e elas se comprometem a realizar aquilo que de fato é uma prioridade para o contexto, para o momento da empresa, de acordo com o objetivo principal da empresa. Tudo fica conectado. Segundo ponto, alinhamento, conexão e trabalho em equipe. É muito comum que em empresas as equipes trabalhem em coisas erradas. No sistema de OKRs, nós temos metas públicas, onde, como eu falei, todo mundo pode ver, todos os colaboradores podem ver até as metas do CEO, e elas possuem essa liberdade para poder contribuir com o processo de definição. Elas possuem essa liberdade para apontar falhas no processo. Então, tudo isso gera esse alinhamento, essa conexão e o trabalho em equipe. Na medida que eu sei quais são os objetivos principais da empresa, na medida que eu entendo quais são as prioridades e o que os outros times estarão fazendo, eu posso me conectar com outros departamentos, eu posso estabelecer metas que tenham sinergia e eu posso realizar esse tipo de conexão e trabalhar junto com todas as equipes, formando uma unidade maior. A gente vai ver também ali como que isso é feito, ok? Terceiro ponto, terceira vantagem, compartilhamento de responsabilidades. O sistema de OKR permite que cada pessoa possa assumir responsabilidades que estejam alinhadas com as metas da empresa. Essa pessoa ela pode acompanhar, monitorar essa responsabilidade, não deixando que esses objetivos caiam no esquecimento. É muito interessante, é muito curioso ver como uma pessoa se comporta quando ela tem de fato uma responsabilidade na mão dela. Isso é extremamente poderoso. As pessoas querem ser responsáveis. As pessoas querem assumir responsabilidades. Elas querem sentir isso. E esse sistema ajuda com isso. Ele permite isso. Em cada nível da empresa você consegue ter responsáveis atuando em camadas específicas. E isso é poderoso. Isso ajuda muito para ter um time engajado, para ter um time que de fato se esforça para avançar e entregar o extraordinário. Quarto elemento, quarta vantagem, avaliação e feedback assertivo. OKR tem uma relação muito saudável com a avaliação de desempenho dos profissionais. Então, através das responsabilidades que eles assumem e o resultado que cada um gera, é possível ter esse acompanhamento, é possível mensurar o quanto essa pessoa de fato desempenhou.
o quanto ela contribuiu. E isso permite uma avaliação muito justa. Então, OKRs e avaliação de desempenho e a remuneração do colaborador podem ser amigos, pode ter muita sinergia, e esse é uma grande vantagem, ok? Porque você acaba associando a remuneração, o plano de carreira da pessoa com os resultados que ela gera, com o quanto ela contribui. Então, aqueles que contribuem mais, aqueles que assumem mais responsabilidades, esses são mais valorizados de uma forma muito justa. E por fim, mas não menos importante, a cultura, uma cultura que busca o extraordinário. O KR é uma metodologia que traz uma cultura que inova, uma cultura que busca fazer o novo, busca fazer diferente, uma cultura que busca sair do desconforto, um time que se desafia, um time que anda junto ali para alcançar todas as KRs e que vai além do normal, além do ordinário. A gente vai ver depois como tudo é mensurado, mas existem algumas empresas que definem as suas OKRs e quando elas vão mensurar ali o nível de progressão de cada KR, se algum deles alcançar 70% já pode ser um sucesso. Isso significa que não é algo fácil, porque se todas as KRs alcançarem 100%, significa que foi fácil, foi tranquilo, e o time operou ali com conforto. O time não foi esticado ali de forma saudável. Então o OKRs ele considera isso. Lá no final, na parte do fechamento, a gente olha para isso dentro da metodologia. Alcançou 70%, foi desafiador, ainda assim foi um resultado expressivo, excelente. Agora, ficou pela metade, aí já é um outro ponto, já é uma outra situação onde precisa ser avaliado. Por que não avançou? O que aconteceu? Quais foram as intercorrências? Quais foram os bloqueios, os obstáculos que foram enfrentados ali? Tudo gera aprendizado. Tudo gera aprendizado, tudo faz com que as pessoas se movam em prol dos objetivos da empresa. E tudo isso se resume à vantagem competitiva. Simples assim. Então, na medida que você tem uma metodologia como essa de OKRs, você tem vantagem competitiva. Você consegue avançar mais do que os seus concorrentes, você consegue gerar mais resultado, você consegue ter um time mais conectado e que de fato faz tudo aquilo que precisa ser feito para você alcançar o próximo nível na sua empresa. Então, como que funciona? Como que funciona essa metodologia? Como eu já antecipei, existem 3 camadas. Camada do objetivo, camada dos Key Results, KRs ou resultado-chave, e a terceira camada das ações. E são realmente camadas, tá? Imagina isso como sendo camadas mesmo. A primeira camada do objetivo, ela é o quê? É uma declaração clara e concisa do que se pretende realizar. Exemplo, potencializar a receita, a entrada de faturamento da empresa. Esse pode ser um objetivo. Aqui note que não necessariamente precisa ser algo mensurável. Não precisa ter ali um número associado ao objetivo. Ok? Pode ou não ter. Não é obrigatório. O que é obrigatório ter é no KR. O KR precisa ter um número, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o objetivo é isso, é uma declaração clara e concisa do que se pretende realizar. Precisa ser inspirador, precisa ser desafiador e precisa estar alinhado com a visão e a estratégia da empresa. Esse é um objetivo. Você vai definir um objetivo, como por exemplo, aumentar ou potencializar a entrada de receita na empresa. Esse é o objetivo. E o KR? O KR é um indicador mensurável que permite medir o progresso do objetivo. Aqui sim a gente precisa definir ele de uma maneira mensurável. Ele precisa ser específico e ele precisa estar alinhado com o objetivo, ok? Ele é derivado do objetivo. Entende? Que seria um exemplo de KRs? Se o objetivo é potencializar a receita, a gente pode ter ali como KR aumentar a taxa de conversão do produto para 1,7%.
Então imagine que você tem um produto, ele tem uma oferta, e se essa oferta converte ali, de cada 100 pessoas ela converte uma pessoa. Ou seja, a taxa de conversão ali nesse produto com essa oferta é de 1%. Cada 100 pessoas que são impactadas com a oferta do seu produto, uma delas compra, 1% de conversão. Você pode definir um KR para aumentar esse percentual de conversão para 1,7%, por exemplo. Então, alterando ali alguns elementos de copy na oferta do produto, o pitch de vendas, a abordagem comercial, a estratégia de atração, a qualificação do lead, enfim, dá para fazer 1000 coisas para isso. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco na terceira camada de ações. Mas se você fizer isso e aumentar a taxa de conversão, você aumenta a receita, entende? Você atrai 100 pessoas e não converte só mais uma, você converte 1,7, quem sabe duas pessoas, entende? Um segundo KR, manter o índice de qualidade em 35%. Então, digamos que ele no processo de vendas, o seu processo de vendas contenha um processo de qualificação. Então, você atrai as pessoas, essas pessoas dentro ali do funil são qualificadas por uma equipe de SDR e de cada 100 pessoas, 35 delas de fato têm potencial para se tornar um cliente, de fato tem o perfil ideal do seu cliente. E se você aumenta esse nível de qualidade, esse índice de qualidade, 30% para 35%, você pode mexer na segmentação, você pode mexer na oferta, você pode mexer no produto. Existem várias formas de você aumentar o índice de qualidade, esse índice de qualidade das pessoas que o seu funil está atraindo. Se você fizer isso, consequentemente você está aumentando a receita, certo? E terceiro KR, gerar 4.000 leads via tráfego pago, por exemplo. Atrai mais pessoas, um novo canal, às vezes é um novo canal. Imagine que você não atue com ads, você está ativando um novo canal, você atrai mais pessoas, essas pessoas são qualificadas numa taxa ideal, e elas convertem ali numa taxa ideal também. Fazendo tudo isso, você aumenta a receita, concorda? Então veja, você tem um objetivo e você tem, nesse caso, 3 KRs. E esse é um número ok de KRs, tá? O ideal é que ele tenha de 2 a 4. Ideal, pode ser de 2 a 6. Né? 6 KRs ali por objetivo. A partir de 6 eu acho que já é demais, eu acho que já perde um pouco do foco nas prioridades. Mas 2 a 4 eu acredito que seja um número ideal ali de KRs para cada objetivo. Então esses são as duas primeiras camadas, objetivo e KR, as duas camadas conectadas. E a gente tem a terceira camada, não tem muita gente que fala sobre isso, porém, atuando ali com essa metodologia, eu entendo que ela é tão importante quanto todas as outras. O que são as ações? O que é essa camada? São, de fato, comportamentos e esforços específicos para estimular esses resultados-chave. Então, a gente usou ali como exemplo aumentar a taxa de conversão do produto para 1,7%. Como que eu faço isso de fato? O que eu preciso executar? Quais são as atividades específicas que eu preciso de fato colocar a mão na massa para estimular esse número? É aqui que a gente considera isso. São itens executáveis alinhados com a KR. Então eu preciso ajustar o copy, eu preciso rever ali o meu processo de vendas, eu preciso rever minha carta de vendas. O que eu preciso de fato fazer? Eu preciso escrever uma carta de vendas nova, eu preciso adicionar aqui algum elemento da minha oferta, um bônus, eu preciso ajustar o pricing do produto. O que eu faço de fato para estimular esses KRs? É isso que a gente tem nessa terceira camada. Como que a gente valida isso? A gente vai ver aqui, antes de falar da validação, veja isso. Esse é um ponto de atenção. O que acontece? Muitas pessoas confundem essas duas últimas camadas, o KR e as ações. Veja esse exemplo. Digamos que o objetivo seja esse, tornar-se um triatleta. Uma pessoa ela pode pensar, beleza, para mim tornar um triatleta, o que eu preciso fazer? Eu vou comprar um tênis, eu vou consultar uma nutricionista, eu vou adquirir uma suplementação e vou adquirir uma bicicleta de estrada. Fazendo isso eu vou me tornar um triatleta. Isso está errado, isso está incorreto. Qual que é o ideal aqui? Tornar-se um triatleta como KRs, 5 KRs aqui nesse exemplo.
Eu preciso correr 5 quilômetros em 20 minutos. Eu preciso ter uma massa magra ali em 92%, 8% ali de gordura corporal. Eu preciso conseguir correr, eu preciso conseguir nadar 2 horas em uma frequência cardíaca em X%. Eu preciso conseguir andar 50 quilômetros de bike abaixo de X tempo. Eu preciso ter um VO2 máximo, né? Essa VO2 é uma métrica ali para condicionamento físico dentro de uma faixa de elite. Esses são KRs para você se tornar um triatleta. E abaixo disso a gente tem as ações. Então veja ali, ó, 13 ações de exemplo. Um plano alimentar com nutricionista, 10 treinos em mar aberto, 10 treinos em ciclismo. Você pode ter como ação aqui também essas outras aqui. Comprar um tênis, consultar um nutricionista, adquirir uma bicicleta e por aí vai. Tudo isso são esforços que você faz em prol desses KRs. Então não confunda KR com ações e esforços. São coisas bem diferentes. Enquanto o KR é algo mensurável, é um resultado-chave mensurável, as ações e os esforços são coisas que você faz em prol desse KR, para que de fato ele seja otimizado. Como que isso é validado? Você pode colocar dentro dessa frase aqui, ó, para você saber que está bem definido. Eu vou, aí você coloca o objetivo e saberei que cheguei lá quando eu alcançar KR1, KR2, KR3 e por aí vai. Quantos KR você tem definido? Dessa forma você está validando isso. Uma frase simples, um exercício simples para você saber se você definiu de forma adequada ou não os seus OKRs. Ok? Bom, agora a gente vai falar sobre como isso é estabelecido. Então você entendeu um pouco das camadas e agora a gente tem ali essa definição. Como que é feito? Dentro de um contexto empresarial, não basta que cada gestor, cada executivo saia definindo as suas OKRs de uma maneira desconexa, de uma maneira independente. Isso precisa estar alinhado com um contexto maior. Isso precisa estar alinhado com a missão da empresa, com o objetivo anual da empresa, precisa estar alinhado com os objetivos da diretoria, do CEO, precisa estar conectado. Então veja como a gente colocou aqui. Esse é basicamente um processo que nós chamamos ali de desdobramento, né? Ou cascateamento, né? Algumas pessoas chamam ali de cascata, né? Trazendo ali essa dinâmica de você definir um OKR que é derivado ali de algo maior, de algo que está acima. Então veja, a gente tem no topo a missão da empresa. Qual é a missão da empresa? A partir dessa missão a gente tem, derivado da missão, a gente tem o objetivo anual. A partir do objetivo anual da empresa, o CEO tem os seus objetivos, que é derivado novamente desse objetivo anual, e ele define as suas KRs. Então, KR1, KR2, KR3. E isso é num ciclo trimestral, ok? Já vamos falar sobre ciclos, mas enquanto a gente tem um objetivo anual, os OKRs geralmente funcionam ali dentro desse ciclo trimestral. E daqui a pouco eu explico por quê. Na medida que ele define isso, os diretores fazem a sua definição. O KR do CEO se torna o objetivo do diretor. Entende? E a partir desse KR do CEO, ele tem o seu objetivo e ele define as suas três ou mais, duas ou mais, enfim, as suas KRs. E o mesmo acontece ali na camada de gestão, na camada de coordenação, até que todos os colaboradores recebam as suas prioridades, recebam as suas metas, os seus objetivos. Mas reforço, todo mundo pode contribuir com esse processo de definição. Ok? Então veja essa dinâmica de cascata, né, de desdobramento aqui. Tudo começa com a missão da empresa, objetivo anual, objetivo do CEO, objetivo da diretoria e por aí vai. Então, é assim que é definido, ok? É assim que tudo fica conectado. E como eu falei antes, tudo isso fica visível, tudo isso é transparente, todo mundo pode ver, inclusive as metas do CEO.
e todo mundo pode apontar erros, pode apontar melhorias, aprimoramentos, a fim de que as coisas se conectem mais para que o objetivo anual seja alcançado e para que a missão da empresa seja realizada. Então, a gente tem aqui agora os ciclos. E aqui tem alguns princípios muito importantes. Então vem comigo, presta atenção, porque isso aqui vai definir o seu sucesso na utilização do sistema. Geralmente uma empresa atua em ciclos de forma simultânea. Então existe ali o ciclo de longo prazo, um ciclo estratégico, existe o ciclo anual e existem ciclos mais curtos, como o ciclo semestral, trimestral e mensal. O sistema de OKRs, como eu falei, ele acontece dentro do ciclo trimestral, geralmente, tá? Pode depender ali de modelo de negócio e tudo mais, mas o que eu mais vejo funcionando hoje é um ciclo trimestral e é o que eu recomendo. Geralmente é nesse trimestre, também chamado de quarter. Por que é geralmente assim? No fluxo trimestral é possível imprimir mais agilidade. Então, se a empresa só tem metas anuais, a empresa vai lá e faz um planejamento anual e só fica naquilo. O que acontece? Elas são revisadas apenas anualmente. E isso faz com que a empresa responda de uma forma muito mais lenta às mudanças de mercado. Então, a gente vive num contexto onde as coisas mudam muito rápido. Uma empresa que vai fazer uma revisão somente de forma anual, ela corre um sério risco de perder muito tempo ali. Então ela começa o ano ali alinhado, pode ser que aconteça alguma mudança muito relevante ali no longo do ano, no meio do ano, no primeiro trimestre, e pode ser que ela continue operando ali de forma desalinhada até o final do ano. E ela vai fazer esse ajuste só no final do ciclo. Então isso torna a empresa mais lenta, mais morosa. Por isso que o OKRs opera nesse ciclo trimestral, que é um ciclo menor, um ciclo onde a gente consegue imprimir mais agilidade, mais velocidade e fazer esses ajustes de rota de forma mais assertiva, de acordo com as mudanças do mercado. Ou seja, você pode ter a empresa pode ter a meta anual, contudo, o sistema de OKR pode operar, pode existir esse ciclo trimestral de análise, de ajustes, de calibragem, e isso faz com que tudo seja mais ágil. Então veja, dentro ali desse ciclo, né, trimestral, o que a gente tem? 3 etapas. Primeira etapa, planejamento. Veja que essa etapa de planejamento ela começa na quinzena, na quinzena do último mês do trimestre anterior. Ela acontece no trimestre anterior. Não começa ali no trimestre de fato. Começa antes. Então essa etapa de planejamento é onde as OKRs são definidas. Conforme a gente viu, começa pelo CEO, com base na missão, com base na estratégia, depois é cascateado, é alinhado até que todos os colaboradores saibam suas prioridades. Isso acontece ali nessa última quinzena do mês anterior. É definido tudo, planejado, todas as pessoas contribuem com o processo, e aí a gente entra no início do trimestre, já na fase de execução e monitoramento, que vai até o final, ou seja, é ininterrupto essa etapa aqui. Nessa etapa é onde os colaboradores trabalham em favor das OKRs. Eles executam os planos de ação, monitorando o progresso dos resultados-chave, através de algumas cerimônias que a gente vai ver, de acompanhamento, para analisar o progresso realizado e trocar experiências, tá? Essa etapa aqui ela é extremamente importante. É o momento onde cada colaborador trabalha em favor das OKRs. Entenda uma coisa, definir as OKRs é 50% do trabalho. Isso aqui, esse acompanhamento, esse monitoramento é os outros 50%. Se você só definir e não acompanhar, a chance das OKRs se perderem, se estagnarem, ficarem desatualizadas é grande. Então tem que ter
o acompanhamento. É aqui que a gente extrai os principais benefícios dessa metodologia. Então, o que acontece nessa etapa de monitoramento, né? Em paralelo à execução ali? As pessoas executam, as pessoas trabalham, elas executam os planos de ação, e em paralelo a isso existe esse monitoramento. O que é isso? Basicamente, existe ali aquilo que eu chamo de check-in. O check-in é onde cada pessoa que é responsável por um KR atualiza o status desse KR. E eu vou mostrar aqui para você como que isso funciona. Veja esse exemplo aqui. Esse aqui é uma plataforma chamada Feeds. A Feeds tem ali suporte para OKRs, muito bom inclusive, vale muito a pena você testar. E esse basicamente é um pouco do painel ali que a Feeds nos disponibiliza. Então veja, nessa figura de cima, a gente tem aqui objetivos do marketing. Tem ali o primeiro objetivo, velocidade máxima, o encontro da qualidade e qualidade, como você pode ver. Não existe um número ali associado, não é um objetivo mensurável, mas está ok, porque o que é mensurável serão os KRs, como a gente vê aqui no KR de baixo, e ele está aberto aqui, ó. Você pode ver que existem 3 KRs aqui abertos, e a gente consegue visualizar. Me chame pelo meu nome. Esse é o nome do objetivo que eles deram ali. Deve fazer sentido ali para dentro da cultura deles. E aí as 3 KRs. Primeira KR ali, trazer 70 MQLs dentro do SLA. Segundo KR, a volta dos que não foram, atingir 700 inscritos no novo curso. E terceiro lugar, conquistar 30% da meta de receita. São 3 KRs aqui que essa empresa colocou, isso tá lá na página da Feeds como exemplo. Então 3 KRs, note que no lado esquerdo tem o responsável, a pessoa que está cadenciando esse KR. No lado direito aqui a gente tem o nível de confiança e do lado essa barra de progressão. Então no primeiro KR tem 33% de progressão, no segundo 0 e no terceiro 0 também. Extrai a média disso, a gente tem o nível de progressão do objetivo, que é o 11% ali. Então essa é a estrutura que a Feeds nos dá. Você tem o objetivo e os KRs, ok? O que é o check-in que nós estávamos falando? É essa figura de baixo. Uma vez por semana, isso acontece de forma semanal, uma vez por semana, a pessoa que é responsável, ela vai clicar ali no botão e ela vai abrir esse formulário onde ela vai fazer o check-in. O check-in é a atualização do status daquele KR. Então digamos que aqui, ó, nesse exemplo de baixo, na figura de baixo, o KR é gerar 3.500 leads com materiais ricos através de ads. Veja isso. Eu tenho aqui um campo aqui com o status atual e um campo aqui com o novo status. É esse status que eu vou atualizar. Então, digamos que em uma semana eu estava com 3.000. No próximo check-in que eu estou fazendo, eu estou colocando 3.500. Eu coloco ali a atualização desse KR em relação ao último status. E eu tenho também um campo aqui para colocar a descrição, o que aconteceu, o que de fato eu executei, o que deu certo, o que não deu certo, teve alguma intercorrência, teve algum bloqueio. Eu descrevo aqui de uma forma muito pontual, muito objetiva, as progressões, os avanços que nós tivemos ali naquele KR. E eu também coloco ali o meu nível de confiança. Então, como você pode ver, tem 3 possibilidades ali: confiante, neutro ou não confiante. Isso ajuda ali a alinhar a expectativa com a equipe em relação àquele resultado-chave. Então, essa é a Feeds, esse é um processo de check-in feito de forma semanal, ok? Semanal. Bom, além do check-in feito ali semanal, existe uma reunião também semanal, que eu costumo chamar de monitoramento, né? Ou touch point, enfim, você pode definir um nome ali, mas basicamente o time, as pessoas se reúnem para compartilhar os avanços, compartilhar o progresso feito em relação àquele KR. Então o líder e o gestor da área e os seus coordenadores, por exemplo, se reúnem para trocar isso, para falar, para passar por todos os KRs e falar: isso aqui avancei, isso aqui não avancei, aqui estou tendo dificuldade. Então é um momento excelente para a pessoa compartilhar o que deu certo, trocar experiência, mas também pedir ajuda, mas também oferecer ajuda para que o objetivo seja alcançado, ok? Isso gera unidade, isso gera conexão do time e isso permite que a empresa avance com mais unidade. Isso é a etapa aqui de monitoramento, composta pelo check-in e essa reunião com as pessoas que compõem ali o time.
o líder e os seus liderados. Em todas as camadas isso acontece. Ok? Então o diretor vai conversar com os coordenadores, o diretor de marketing conversando com os coordenadores de marketing, cada coordenador de marketing conversando com o seu time que vai estar ali na operação. E essa reunião ela tem os mesmos princípios, porém ela pode ter um viés um pouco mais operacional a nível de ações. Quais ações foram executadas, quais não foram, o que deu certo, o que não deu certo. É o mesmo princípio, ok? É uma reunião onde as pessoas trocam experiências e compartilham os desafios, os bloqueios, obstáculos e oferecem ajuda. E aí a gente tem a etapa de fechamento. É a etapa onde as metas são avaliadas. Existe um processo que eu chamo de grading, onde tudo é avaliado. Realmente batemos a meta? Ok, batemos a meta, mas alcançamos o objetivo? Foi bom? Foi ruim? O que daria para ser feito diferente? Tudo isso é analisado nessa etapa de fechamento. É uma reunião maior, onde cada grupo, os mesmos grupos da reunião anterior, eles se reúnem para fazer uma análise um pouco mais profunda. 1 ou 2 horas pode ser o suficiente, geralmente 2 horas nesse caso, onde todas as OKRs são avaliadas e é definido se deu certo, não deu certo, funcionou, não funcionou, o que daria para ser feito diferente. É basicamente isso, e isso consolida os aprendizados para uma nova etapa de planejamento. Então veja como as coisas ficam conectadas. Existe o fechamento e o planejamento, logo na sequência. E um planejamento muito mais maduro, um planejamento muito mais otimizado, porque ele é feito com base no aprendizado gerado no trimestre. Então aqui tem a FIDS, e aí aqui também tem um exemplo que eu trouxe para vocês dos planos de ação. Os planos de ação, eu já gosto de utilizar uma ferramenta chamada Notion. O Notion ele permite ali tabelas muito dinâmicas, muito maleáveis, e esse é um exemplo de como que fica. Então a gente tem ali o KR, nesse caso ele está em MVP-GC, ok? É um nome aleatório, só para exemplificar. E abaixo disso a gente tem todas as ações que precisam ser executadas em prol desse KR. Então você tem ali um canvas, apresentação comercial e tem as mesmas propriedades ali. O status disso está sendo feito, foi feito, não foi iniciado, quem é o responsável por essa atividade, para quando essa atividade precisa ser realizada, qual é a data limite e o nível de prioridade. Então aqui, como vocês podem ver, são ações muito mais práticas, muito mais executáveis e devem estar conectadas com cada KR. Então assim o gestor da área consegue distribuir isso, né, e ter o time focado nas prioridades corretas. E aqui alguns pontos críticos, já indo para a etapa aqui do final da nossa aula, final do nosso conteúdo. Primeiro ponto crítico, resultado versus esforços. Não confunda resultado-chave com esforços, como a gente mostrou lá naquele exemplo do triatleta. Esforços são diferentes de resultados-chave. Resultados mensuráveis nos mostram se nós estamos avançando na direção do objetivo. Já os esforços são as ações executáveis. É a terceira camada. Importantíssimo não confundir isso. Terceiro ponto, o time deve participar do processo de definição, ou seja, precisa existir uma dinâmica de cima para baixo, mas de baixo para cima também. É importante envolver o time na definição de OKRs. Se você simplesmente impor OKR sem a participação do time, tende a gerar um desgaste no time. Então, muito cuidado com isso. E se o time consegue contribuir, com o tempo ele vai ficando mais maduro, com o tempo ele vai ficando mais inteligente em relação à utilização da metodologia e eles vão poder contribuir de uma forma muito significativa no processo de definição. Ok? Então, isso é muito interessante, inclusive. Até anotei aqui, ó. Em alguns casos, o gestor simplesmente dá o KR e o próprio time operacional define as ações. Isso demonstra muita maturidade. O time sozinho entende o resultado que se quer alcançar e sozinho ele consegue definir quais são as ações necessárias para alcançar aquilo, para estimular aquele KR, aquele resultado. Porém, você precisa começar isso.
Você precisa que o time seja incluído na definição de OKRs. Ou seja, é importante que o time trabalhe em sincronia, sempre balizando os seus esforços nos objetivos estabelecidos pela diretoria, que por sua vez está balizado nos objetivos do CEO, que por sua vez está alinhado com a visão e a missão de longo prazo da empresa. Ou seja, tudo fica conectado. É sensacional. Outro ponto, não crie um senso de cobrança. Essa metodologia ajuda a garantir o compromisso do time. No entanto, se muita ênfase é dada, pode existir um senso de cobrança excessiva entre os colaboradores. O líder precisa ter esse tato para dar mais ênfase no aprendizado, estimulando a troca entre os colaboradores. Não pode ser algo muito rígido no percentual de progressão dos KRs. Como eu falei antes, às vezes 70% já é um sucesso incrível, já é um resultado incrível. O time gerou um resultado, fez um avanço expressivo, 70%, e gerou muito aprendizado. Não almeje 100% em todas as KRs. Se fizer isso, se isso acontecer, é porque o time não foi esticado o suficiente. Ele não operou ali no nível de capacidade ideal. Ele ficou no conforto. Sobrou energia. Você precisa definir isso tendo ciência de que nem tudo precisa chegar a 100%. Alguns resultados ali mais desafiadores, alguns OKRs mais desafiadores, 70%, 80% já é um grande resultado e permite ali uma calibração em próximos ciclos, ok? Então, o foco precisa estar no aprendizado. Um KR não avançou, chegou em 30%, 40%, 50%, não teve avanço, mas por que não teve avanço? Vamos buscar entender isso, vamos buscar compreender quais foram os bloqueios, quais foram as intercorrências e vamos calibrar no próximo ciclo. Essa é a dinâmica que nós fazemos ali com os times. Ok? Foco no aprendizado. Então, cuidado com esse senso de cobrança. E cuidado também com 100% de conclusão com tudo. Significa que o time não está usando a capacidade executiva que poderia. OKRs versus KPIs. Não confunda isso, tá? São coisas diferentes. KPIs são indicadores de performance que avaliam o sucesso em uma atividade específica. Eles não possuem um valor-alvo. Isso é um KPI, não é um... O KR existe um valor-alvo, né, que você quer alcançar. KPI não, é simplesmente um indicador que ajuda a avaliar o sucesso ali de uma determinada atividade. Então, não confunda, ok? O KR tem um valor-alvo e nos ajuda a identificar a performance do que vem sendo feito. É um parâmetro de acompanhamento. Exemplo de KPI que eu coloquei aqui. MRR, Receita Recorrente Mensal, o CAC, NPS, Net Promoter Score, por aí vai. Esses são KPIs. Já as OKRs, elas possuem indicadores-alvo. Pode parecer muito, mas a grande diferença é que esse valor-alvo ajuda a provar que nós estamos avançando na direção do objetivo estabelecido. Então, como exemplo, a gente pode ter ali um OKR, um OKR com ter um MRR, que é o KPI, de X para Y. Eu quero aumentar a receita recorrente mensal de X para Y, ou em X%. Ou eu quero reduzir o meu CAC, que é o custo por aquisição de clientes, em 12%. Aí já é um OKR. Ou eu quero aumentar o meu NPS de 80 para 90 pontos. Ok? Então não confunda OKRs com KPIs. Com OKRs, 50% é definição e 50% é acompanhamento, como nós falamos antes. Precisa acompanhar, ok? É ali que você vai extrair os principais benefícios dessa metodologia. E por fim, mantenha a documentação. Você pode documentar na Feeds, como eu mostrei, pode ter documentação das ações no Notion. Isso é fundamental. Mantenha a documentação. Isso vai gerar ali muitos aprendizados, o time vai poder consultar e vai, de fato, gerar uma base de conhecimento muito relevante para a empresa e que vai, de fato, contribuir muito ali com os processos, com melhorias e por aí vai. Então, documente, mantenha a documentação. É super importante isso. Para a gente fechar a nossa aula, alguns exemplos aqui de OKRs. Então, veja isso. Melhorar o site da empresa, um KR mais específico ali, para uma camada ali de coordenação.
A gente pode ter ali como KR aumentar a velocidade de carregamento em 20%, aumentar o tempo médio de permanência em 12% e alcançar 1 milhão de visitantes mensais. E como ações, nós podemos ter ali um redesenho do layout do site, implementação e adição de seção de conteúdos relevantes. Só exemplo, ok? Pode ter mais ações aqui para melhorar o site da empresa. Contudo, pode ser que isso seja o suficiente para alcançar ali os resultados-chave. Segundo, desenvolver uma cultura excelente. KR1, aumentar a retenção dos colaboradores de 70% para 90%. Ótimo KR para isso. Se você, de fato, ter uma retenção de colaboradores maior, significa que existe uma cultura muito boa na empresa. Atingir 95% da média na pesquisa de NPS. NPS é o Net Promoter Score voltado para colaboradores, employees. Então, de fato, o quanto do time, o quanto dos colaboradores são de fato promotores e indicam a empresa para outros possíveis candidatos. É uma métrica muito importante para empresas ali que já tem um grupo maior ali de colaboradores. Terceiro, aumentar indicações de colaboradores em 25%. Pode ser uma média interessante também, porque se alguém está convidando um outro colega, um outro amigo para fazer parte da empresa que a pessoa está atuando, significa que aquela cultura é muito boa. É tão boa que eu quero trazer pessoas próximas a mim para trabalhar comigo. Isso é um indicador importante de cultura. E como ação, a gente pode ter ali, criar um comitê de cultura para debater assuntos sobre isso, realizar uma dinâmica de brainstorm sobre a cultura ideal, veja como é acionável, como é executável isso. Criar um código de cultura e apresentar isso para o time. Outro exemplo, elevar o MRR, receita recorrente mensal, em 50%, maximizando o valor dos clientes atuais. KR1, aumentar ticket médio de 200 para 300 com upsell. KR2, aumentar a taxa de retenção de 80% para 85%, ou seja, fazer com que os clientes permaneçam como clientes, pagando ali pela solução. KR3, conversar com 40% da base de clientes para entender outras demandas. E ações, criar a solução complementar para encaixar ali com o upsell. Ou seja, estou de fato construindo ali uma solução para aumentar o ticket médio. Criar portal de ideias para receber sugestões de clientes. Você pode criar um ambiente onde os seus clientes podem sugerir ideias e essas ideias podem se tornar novos produtos. Resolver falha XPTO no sistema, pode ser que essa falha esteja contribuindo ali com o churn, com a saída, evasão de clientes. Então, se você resolve isso, você aumenta a retenção. E aumentando a retenção, você eleva ali a receita recorrente mensal. E por fim, ali, adicionar feature demandada. Então, digamos que você faça ali um portal de ideias e dessas ideias você extraia funcionalidades que são demandadas pelos clientes. Ao adicionar isso, você pode também aumentar a retenção e fazer com que esse cliente permaneça ali utilizando a sua solução. E é isso que eu trouxe de exemplos. Então, falamos aqui sobre muitas coisas, passamos por todos os elementos, todos os pontos dessa metodologia. Falamos ali sobre o que é, de fato, é uma metodologia de gestão. Falamos sobre as camadas, camada de objetivo, a camada de KR, de resultado-chave, e a camada de ações, que são coisas mais executáveis. Falamos sobre o ciclo de operação com essa metodologia, um ciclo que começa pelo planejamento, vai para o monitoramento e o check-in, como isso é feito, e depois tem o fechamento, onde todos os aprendizados são consolidados e são utilizados como base para o próximo ciclo. São utilizados como base no próximo planejamento e definição dos OKRs. Falamos sobre os pontos críticos também, que são importantes que você olhe, e também vimos alguns exemplos agora. Bom, espero que tenha feito sentido para você. Recomendo muito essa metodologia. É algo de fato que pode mudar o jogo, pode levar uma empresa para um novo nível. Eu vi acontecer, tive oportunidades de implementar, de fato contribuir de uma forma muito ativa no uso, né, na implementação desse sistema em algumas empresas. E eu vi essas empresas tendo resultados muito expressivos, ok? Então, recomendo muito que você estude isso profundamente, considere isso na sua empresa. Se você, como eu disse no início, se você é
um colaborador atuando em uma empresa ou um líder, entender sobre isso vai te ajudar a se posicionar muito. Se você trazer isso como sugestão para sua empresa, ajudar eles a implementarem, eu tenho certeza que essa empresa pode evoluir muito e você vai ser um dos protagonistas disso, tá? Bom, é isso. Espero que tenha feito sentido e um grande abraço e até uma próxima aula. Valeu!